Um homem tetraplégico volta a ter a alegria de viver ao contratar como cuidador um rapaz completamente maluco. E essa amizade será muito duradoura. Fala pessoal, eu sou o Alê, esse é o Filmes que Lembro e hoje você vai conferir um resumo do filme Os Intocáveis de 2011 baseado em fatos reais. Se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais resumos de filmes. Em uma noite em Paris, Dries está dirigindo para o seu empregador Philip pela cidade. Quando dirigir normalmente fica muito chato, Dries quebra o limite da velocidade e começa a dirigir muito rápido, desviando de outros carros e não se importando com os sinais de trânsito. Isso faz com que a polícia vá atrás dele e Dries aposta 100 euros que pode despistá-los. Mas depois de passar embaixo de uma ponte, os policiais os alcançam e emboscam dos dois lados. O Dries não parece muito preocupado e dessa vez aposta 200 euros que consegue que eles façam uma escolta. Os policiais o fazem sair do carro e ele se mostra ofendido e diz a eles que Philip não pode se mexer e que ele estava o levando para o hospital. Os policiais se certificam disso quando encontram a cadeira de rodas e ao se aproximar de Philip, eles o veem fingindo estar em convulsão. Vendo que é uma emergência, os policiais desculpam Dries por quebrar o limite da velocidade e se oferecem para acompanhá-lo até o hospital. Para comemorar a vitória, eles cantam uma música e assim que os policiais somem, eles começam a fumar. Dries dirige e vai embora antes que a equipe do hospital pudesse encontrá-los. Essa amizade começou há muitos meses. O filme volta um tempo atrás, quando Philip e sua assistente Magali estão fazendo entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele. Mas não está indo muito bem, porque todos os candidatos têm respostas muito padronizadas ou atrapalhadas na entrevista. Mas eles ficam surpresos quando Dries invade, ignorando o fato de que não é a vez dele e diz que só quer arrumar um trabalho para que depois ele possa receber o seguro-desemprego. Ele é um pouco rude até mesmo com Magali, mas Philip o acha divertido e pede que ele volte no dia seguinte para assinar seus papéis. Dries volta para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar banho enquanto seus irmãos pequenos o incomodam e bagunçam. Enquanto esperava a chegada da mãe, ele olha pela janela e repara o seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o menino entra no apartamento, ele diz que estava na escola e sai de novo depois, segurando firme sua bolsa, deixando Dries ainda mais certo de que ele está tramando algo. À noite, sua mãe chega e ele presenteia ela com um ovo Fabergé, que ele roubou e diz a ela que está de férias do trabalho. Ela não está muito feliz em vê-lo porque ele desapareceu por 6 meses e nunca mais ligou. E agora, ele aparece como se sua casa fosse um hotel. Como ela tá cansada de todas as mentiras dele e ela tem outros filhos para cuidar, ela o expulsa e diz para que ele não volte. Dries passa a noite fumando com alguns amigos da vizinhança. No dia seguinte, Dries volta para a casa do Philip e ele é recebido pela governanta Yvonne, que mostra a ele o lugar e conta a ele sobre o dia a dia de Philip. Ela também mostra o seu quarto que tem o seu próprio banheiro. Dries não consegue parar de olhar para a banheira e é levado para ver Philip, que pega o papel assinado e também uma oportunidade de trabalho. Dries aceita o teste de 1 mês e Philip diz que aposta que não vai durar 2 semanas. Depois de trazer suas coisas para o quarto, Dries é ensinado a cuidar de Philip. Ele deve aprender a manter as pernas estimuladas, como colocar ele na cadeira de rodas, como ajudar ele a tomar banho e trocar de roupas. As coisas ficam ainda mais estranhas quando Dries descobre que ele deve colocar até as meias altas e limpar a bunda depois que Philip usar o banheiro. No final da tarde, enquanto ele está curtindo o lanche no telhado, ele é interrompido por Philip, sua filha Elisa e o seu namorado Bastian, que estão procurando um lugar mais privado para ficar. Dries se acostuma rapidamente com a rotina diária com Philip, mesmo que a princípio ele cometa alguns erros, como por exemplo, entregar o telefone para o Philip ao invés de colocar na orelha dele, ou até mesmo esquecendo a babá eletrônica enquanto toma banho. Ele também aprende a organizar a correspondência em diferentes pastas. A maioria das cartas ele abre para Philip, mas há uma série de cartas que ele não tem permissão para olhar. Quando ele encontra um panfleto divulgando acompanhantes femininas, ele decide então iniciar um novo arquivo só para eles ao invés de jogá-los no lixo como o Philip mandou. Mas nem tudo é trabalho nessa nova vida. Dries ainda faz questão de se divertir. Ele fica tentando dar em cima de Magali, sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para se juntarem a ele na cama. Uma manhã, depois que Yvonne entra no seu quarto para dar um esporro por ele estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas na sua bolsa, mas ela não comenta ainda sobre elas. O trabalho de Dries é levar Philip por aí,
mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás da van como se ele fosse uma carga. Então, em vez disso, ele leva ele em um dos carros chiques que Philip não usa há muito tempo. Philip primeiro pensa que isso não é adequado e diz que eles devem ser mais práticos, mas logo fica entusiasmado com a ideia de um carro mais rápido e um passeio menos chato, embora Yvonne ainda desaprove. Quando eles tentam sair do prédio, há um vizinho estacionando na sua entrada, ignorando a placa na porta que diz que é proibido. Dries não perde tempo e vai atrás do cara, agarrando ele pela camisa da frente e o ameaçando até que ele tire o carro. Philip está impressionado com as ações de Dries, mas Yvonne mais uma vez desaprova. A dupla vai a um museu onde Philip está planejando comprar uma obra de arte, que Dries considera que não vale muito dinheiro porque é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois, Philip se encontra com um parente dele, que diz que todos estão preocupados sobre Dries, já que ele parece ser um cara violento. Ele também descobriu que Dries tem antecedentes criminais, mas Philip não se importa, ele aprecia isso. Ele gosta porque o Dries não tem pena dele e não mente brincando com ele. Depois de outras tentativas fracassadas de conquistar Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha enquanto ouve Philip ditar uma carta para Magali. Alegando que é uma conversa privada, Yvonne desliga o monitor da babá eletrônica e explica o que está acontecendo. O Philip é amigo por correspondência de uma mulher chamada Eleanor. São essas as cartas que ele não deixa Dries abrir. Mas ele nunca conheceu Eleanor pessoalmente. Falando em amor, Dries diz para Yvonne sobre todos os olhares que o jardineiro dá para ela o tempo todo. Mais tarde, Dries está tentando dormir quando ouve algo estranho. Sons vindo da babá eletrônica. Philip está com dificuldades para respirar. Ele tenta ignorar isso, mas não consegue, então Dries vai para o quarto de Philip e gentilmente o orienta e passa um pano úmido para enxugar o rosto. Philip finalmente adormece, mas acorda momentos depois, dizendo que precisa de ar. Dessa vez, Dries não hesita, coloca Philip na cadeira de rodas, o cobre com cobertores e o leva para passear. Essa é a primeira vez que Philip vê Paris à noite em muito tempo, e agora ele está mais relaxado. Ele explica a Dries que o remédio às vezes faz ele ter dor fantasma. Quando eles veem garotas passando, Philip também confessa que não é capaz de dar prazer a uma mulher por causa da sua situação. Mas ele ainda pode desfrutar de alguma satisfação quando recebe massagens nas orelhas, porque são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma começa a aparecer novamente, Dries divide com Philip um dos seus baseados. No início, Philip é cético, mas acaba gostando. Depois, eles vão a um restaurante onde eles brincam enquanto compartilham uma refeição, e Philip começa a compartilhar mais da sua história. Ele conheceu sua esposa quando eles eram estudantes, e logo depois que eles se casaram, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença incurável, uma doença terminal. Foi quando adotaram a Elisa. Philip sempre amou competições, esportes e velocidade. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo fez com que ele batesse e quebrasse as suas vértebras. Depois de conversarem muito, Philip lembra da data e percebe que Dries passou no teste de um mês, então ele agora está oficialmente contratado. Mas ele precisa primeiro trazer o ovo Fabergé que ele roubou porque era um presente da sua esposa. Quando era viva, ela dava 1 a cada ano e ele tem exatamente 25, combinando o tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Dries vai falar com sua irmã quando ela está saindo da escola. Ela está um pouco chateada porque ele não tem respondido às mensagens dela, exceto para pedir a ela para procurar o ovo. Ela também conta a ele sobre alguns policiais que foram até a casa deles. Depois ele vai até o seu irmão Adama, que confessa que ele foi pego com 30 gramas. Dries quer levá-lo para almoçar, mas Adama se recusa e, em vez disso, entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Dries tem autorização para ficar presente enquanto Philip está ditando a sua carta para Eleanor. Ele acha então toda a conversa muito chata e diz que Philip deveria ser mais direto. Ele também fica perplexo ao ouvir que isso está acontecendo há 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Quando ele encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele toma isso como um sinal e liga para ela, obrigando Philip a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora das cartas. A conversa deles vai muito bem, então Philip agora está no telefone com ela o tempo inteiro. No dia seguinte, Dries convence Philip a aceitar trocar fotos com Eleanor e escolhe uma foto dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto Philip pinta, Elisa vai até o seu quarto para pedir cigarros e começa a zombar dele por estar pintando um quadro. Escondido, o Philip pede que Yvonne troque a foto escolhida por Dries por uma que ele não era tetraplégico.
ela esconde a foto pouco antes do Dries entrar. Então ele aparece reclamando sobre o comportamento de Elisa e dizendo a Philip que ele precisa disciplinar ela, e a Yvonne concorda com isso. Philip concorda em falar com ela, mas ele fica mais surpreso ao descobrir que o Dries estava pintando. Os dois continuam passando muito tempo juntos e a amizade entre Philip e Dries continua crescendo. Dries o leva para brincar na neve e depois o leva com ele quando ele sai para correr. Philip dá a ele o seu primeiro terno e no momento que ele está repreendendo a sua filha, o Dries escuta através da babá eletrônica. Quando o Dries termina a sua primeira pintura, ele mostra para Magali, que lhe dá um tapa quando ele tenta beijá-la. O Philip, por sua vez, gosta da pintura e promete que vai tentar vendê-la. Os dois se divertem muito um com o outro, gostando de coisas como acelerar o carro, compartilhando baseados e até mesmo contratando acompanhantes juntos. Então, chega o aniversário de Philip. Ele não tá muito animado com isso. Todos os anos, ele finge estar surpreso que eles estão dando uma festa e precisa se encontrar com todos os parentes que só vão ver ele para verificar se ele ainda tá vivo. Philip diz que a festa é sempre muito chata. Enquanto ele e os convidados curtem música clássica ao vivo, Dries procura Elisa. Ela tá chorando no seu quarto. A razão pela qual ela tá triste é que seu namorado Bastian terminou com ela e a chamou de prostituta. Então ela pede que Dries fale com ele. Ele aceita fazer isso por um preço. Enquanto isso, Philip mostra a pintura de Dries para o seu parente e consegue convencê-la a comprar por 11 mil euros. Dries volta para a sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe conta que Magali está num relacionamento com um cara chamado Fred, mas as coisas estão bastante difíceis para eles no momento, dando então esperança a Dries. Quando a festa começa a acabar, Philip faz Dries ouvir algumas das mais importantes canções da história da música clássica, mas ele faz piada. Depois que a banda acaba de tocar, ele traz o seu iPod, bota uma música para tocar e começa a dançar. Ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa para se juntar a ele e a dançarem todos juntos. Mais tarde, ao colocar Philip na cama, Dries abre a última carta de Eleanor para ele. Ela enviou a sua foto, mostrando que ela é uma mulher bastante bonita, e está dizendo para ele que eles deveriam se encontrar na próxima semana, quando ela vai visitar Paris. Chegando o dia do encontro, Yvonne e Dries fazem Philip experimentar dezenas de roupas até encontrarem a perfeita. E já que é Yvonne quem vai levar Philip até o encontro, Dries usa o seu dia de folga. Então ele vai até Bastian e o ameaça até que ele aceite se desculpar com Elisa, e Philip também o obriga a levar todos os dias os seus croissants. Depois ele vai visitar sua mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Philip estão esperando por Eleanor, mas ela está muito atrasada. Depois de esperar por 1 hora, Philip liga para Dries para pedir para levá-lo embora. Quando ele está saindo do restaurante sem perceber, Eleanor está chegando. Naquela mesma noite, Philip leva Dries com ele em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que ele ganhou vendendo o quadro, deixando Dries muito feliz. Eles chegam então na casa de campo na manhã seguinte, e Philip decide voar de parapente, levando Dries com ele também. No início, Dries não aceita fazer isso, mas depois de enlouquecer, ele termina aproveitando a experiência. Quando eles voltam de viagem, seu irmão Adama tá lá, esperando para ver Dries, e é repreendido quando Dries vê uma cicatriz no seu rosto. Adama ainda não conta a Dries o que está acontecendo na sua vida, então Dries manda ele esperar no seu quarto, enquanto ele liga para sua irmã para dizer para ela não se preocupar. Depois, ele vai colocar Philip na cama. Philip, no entanto, ainda não está com sono. Depois de fazer Dries olhar para uma pintura com ele, ele pergunta sobre sua família. Dries a princípio não quer falar sobre, mas acaba falando. Acontece que Adama tecnicamente não é seu irmão, e seus pais não são realmente seus pais, eles são seus tios. Eles o buscaram no Senegal quando ele estava com 8 anos porque não podiam ter filhos. E o seu nome verdadeiro é Bakary Bassari. Eles passaram a chamá-lo de Idris, e depois pelo seu apelido de Dries. Um dia, sua tia milagrosamente conseguiu engravidar. Logo depois, o seu tio morreu, e ela teve mais filhos com outros homens. Da mesma forma que Dries havia falado com ele sobre o comportamento de Elisa, o Philip diz que Adama precisa de disciplina também. Então, ele demite Dries para que ele possa cuidar da sua família, porque ele não pode gastar toda a sua vida cuidando de um velho. Na manhã seguinte, depois que Bastian trouxe seu coração diário, Dries fez as malas e se prepara para ir embora. Magali vem se despedir, e quando Dries tenta dar em cima dela pela última vez, a Magali então esclarece que ela não gosta de homens e ele finalmente desiste. Ao sair da casa, ele dá a babá eletrônica de volta para Yvonne, e ela dá a ele os arquivos do trabalho, então ele se desaponta ao descobrir que a foto que ele escolheu estava escondida lá.
Driss joga fora o arquivo, mas acaba ficando com a foto. Saindo, ele encontra o carro mais uma vez bloqueando a sua entrada, então ele pede que o vizinho o retire. Adama fala para ele deixar isso para lá. Driss então diz que isso é uma questão de princípios. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar sua mãe na estação. Na casa de Philip, ele está tendo seu primeiro jantar com o seu novo cuidador, que é muito chato, e Philip decide então deixar a mesa sem ao menos dar uma mordida. Já que Yvonne saiu com o jardineiro, ninguém tá lá para repreendê-lo por isso. Com o passar dos dias, Driss volta à sua antiga vida. Ele sai com seus velhos amigos novamente e diz aos caras do carro suspeito para não incomodarem mais Adama. Numa entrevista de emprego, ele não tem experiência suficiente para o cargo, mas conquista o empregador ao mostrar todo o conhecimento que adquiriu enquanto trabalhava para Philip. Ele então consegue o emprego como motorista. Philip continua sem gostar do seu novo cuidador e está de mau humor constantemente. Em uma noite, ele se recusa que qualquer pessoa na casa o ajude com sua dor fantasma. Então Yvonne liga para Driss que pede que ele venha. E é assim que ele se encontra na situação do início, com os policiais perseguindo eles. Depois dessa pequena aventura, Driss dirige para Philip para a costa, e a vista do mar ajuda Philip a se acalmar. Algum tempo depois, o Driss cuida da aparência de Philip, que estava com a barba crescida, antes de levá-lo num restaurante, mas não fica, porque outra pessoa fará companhia a Philip naquele momento. Driss deseja boa sorte e finalmente lhe dá de volta o seu ovo antes de sair, e Philip começa a se preocupar em ficar sozinho, até que ele vê quem é seu par, Eleanor, que está encantada ao vê-lo e não se importa nem um pouco com o fato dele ser tetraplégico. O verdadeiro conde Philip Pozo de Borgo agora vive no Marrocos, se casou novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Driss na vida real se chama Abdel Yasmin Selou, tem seu próprio escritório e também é casado e tem 3 filhos. Os 2 homens continuam muito amigos até hoje. O que você achou do resumo do filme Os Intocáveis? Se inscreve no canal, ativa as notificações e clica aí na tela para assistir outro resumo de filme.